E aí galera, tudo bom? Vou colocar aqui antes de começar a falar do tema, vou colocar aqui algumas situações. Imagine você precisando fazer uma viagem e você começa a olhar hotel por hotel, né, hospedagem e começa a fazer alguns cálculos e está tudo caro, tudo com os preços elevados. Porém, você basta baixar um aplicativo e esse aplicativo vai lhe dar os mais variáveis tipos de hospedagem, os mais curiosos tipos de hospedagem e vai fornecer todo tipo de custeio possível para você. Outra situação, imagine você estando na sua casa e tendo que ir ao centro rapidamente, no centro da sua cidade, e você não tem táxi por perto, mas você, num simples aplicativo, você consegue chamar esse táxi, né? Ou até mesmo um motorista particular. Ele poderia ser seu chofer. Outro caso, você está de noite com fome, mas está com preguiça de sair de casa, mas num simples toque num aplicativo você consegue sua comida. Eu estou falando então esses aplicativos de serviços, né? E esses aplicativos servem como uma forma de facilitar essa interação e até mesmo cortar etapas no processo de consumidor e empresas. Eu estou falando de economia compartilhada, ou termo em inglês, sharing economy. Vou deixar aqui embaixo para vocês, sharing economy, que nada mais nada menos se baseia na ideia de uma economia mais compartilhada, mais humanizada, na tentativa de tornar sustentável a ideia de consumo, na ideia de baratear o produto, você corta o intermediário, você corta todo o processo de produção, facilitando o cliente e o empresário. Então você tem aí algumas empresas, que eu vou citar alguns nomes, né? Você tem a Airbnb, você tem a Uber, você tem a iFood, e Uber recentemente lhe deu um novo termo para a economia compartilhada, que é o termo uberização. E eu estou falando desse tema hoje porque se faz necessário, principalmente devido os últimos acontecimentos, principalmente por conta do coronavírus, né, do Covid-19, porque acredito eu, a ideia da precarização do trabalho, a ideia da uberização, do home office, vai se tornar cada vez mais comum. Então, antes de nós falarmos sobre os pontos, né, positivos e negativos da uberização do trabalho, eu gostaria de fazer um contexto histórico, porque se faz necessário, e acredito eu que vocês, alunos principalmente, né, que eu acredito que seja o foco principal dos meus vídeos, já devem ter estudado sobre revoluções industriais. E nas revoluções industriais nós tivemos modos e mecanismos de novas maneiras de meios de produção. Você teve o Fordismo na segunda revolução industrial, né, que é a questão da linha de montagem, a ideia do trabalho mais dividido em tarefas. Você tem o Taylorismo. Depois você teve o Toyotismo na terceira revolução industrial, que foi justamente agora a ideia da automação, a ideia da robótica, a ideia da flexibilização da produção, a ideia da ilha de produção. Você terceiriza a produção, você leva a produção para outras localidades, você cria filiais das suas empresas, né? E finalizando com o volvismo, que é mais recente, né? Eu falo recente dos anos 80 para cá. Principalmente ficou muito comum a partir dos anos 2000, principalmente a empresa Google vai facilitar essa noção de volvismo, um termo que vem das empresas Volvo, as empresas suecas de automóveis, né, caminhões também principalmente, que é a ideia do trabalho, da satisfação do trabalho, né, do trabalhador ser mais livre, fazer seu horário, trabalhar em casa. O Google tem essa noção. Um filme remete muito bem a essa ideia do Google ser as pessoas felizes que trabalham lá. É aquele filme de comédia chamado Os Estagiários, né? Que eu acho que a maioria das pessoas já assistiram, ou então aconselho a assistir. É um filme de comédia leve, mas você vai perceber alguns momentos sociais, algumas críticas sociais acerca do filme. Lembrando que é um filme de comédia, você vai assistir, vai se divertir, mas ao mesmo tempo perceba essa característica aí da ideia da satisfação, de trabalhar de forma lúdica, de brincando. Você tem o local lá que as pessoas dormem. Então se tornou muito comum, por exemplo, em algumas empresas de advocacia em São Paulo, as pessoas trabalham de lazer e tudo mais, não tem mais aquela necessidade do terno. Algumas empresas, você também tem, por exemplo, os Farias Limers, né, que recentemente a Veja fez uma reportagem, aquelas pessoas lá de bolsas de valores e tudo mais, trabalham de forma mais informal, nos escritórios tem sinuca. Isso é a ideia do volvismo, basicamente, mas o foco podemos dizer que nós estamos no início da quarta revolução industrial, e acredito eu que o Covid-19 vai acelerar esse processo.
E para mim, um dos principais fatores dessa quarta revolução industrial é justamente a uberização do trabalho. Então vamos conhecer um pouquinho algumas características da uberização do trabalho. Primeiramente, quando você tem a noção desse trabalho mais que você tira a necessidade de você criar regulamentação, né? A ideia das leis trabalhistas, a ideia da burocratização do trabalho, ou seja, a carteira assinada e tudo mais, você está flexibilizando, agora correto o termo, né? Você está flexibilizando o trabalho. Mas agora, imagine a seguinte notícia, ou então um coach, né? Um coach chega para você, você está numa palestra e o coach fala: você será o dono do seu trabalho, você será seu patrão, você vai fazer o seu horário. Imagine essa situação. Você acha que você não vai se vislumbrar? Você não acha que você vai sentir-se... então eu sou o dono, eu faço o meu horário, eu faço o meu serviço. E foi basicamente quando a Uber chegou no mundo, principalmente aqui nos países pobres, principalmente no Brasil, com a ideia da falsa sensação. Aí é uma visão minha crítica, né? O canal é meu, então eu vou fazer uma visão, o meu ponto de vista. Então imagine então a Uber chegando aqui no país, principalmente num país pobre, que você tem, na época você tinha 13 milhões de desempregados, falando que você vai fazer seu próprio trabalho, você será o seu patrão. Mas vale lembrar que uma parte do seu salário, uma parte do seu lucro vai para a empresa. Para a empresa que vai disponibilizar o aplicativo para você. Talvez muitas pessoas estejam pensando: mas a empresa está fazendo com que você procure o seu trabalho, né? O seu bico. É tanto que muitas pessoas acreditam que esses novos serviços, essa nova uberização, é nada mais nada menos que a oficialização do bico. E isso não só vai ficar exclusivo na Uber. Por isso que eu falo que o termo é uberização do trabalho, porque isso vai para outras esferas. Se você parar para pensar, imagine a minha área, sendo professor. Imagine um aplicativo que faz com que escolas contratem professores de forma temporária. Nós já temos aplicativos aí, por exemplo, para empregadas domésticas. Você tem aplicativos aí para variados serviços, ok? Você tem aplicativos aí, por exemplo, para entregadores como o Rappi, né? O iFood e outros. Você tem vários tipos de aplicativos que facilitam o processo. Aí você está pensando, mas barateou os custos de produção? Isso é verdade. Então vai baratear o produto final. Você vai andar de táxi, né, de Uber, de forma barateada. Porém, você tem que lembrar não a visão do cliente, mas sim a visão do trabalhador, do empregado. Lembrando que este empregado, ele não tem direito algum. E isso é uma questão muito importante, porque vem a questão do repasse. Cerca de 20 a 30% vai para a empresa, vai para a Uber. Só que eu pergunto para vocês, e se esse trabalhador ficar doente? E se esse trabalhador sofrer um acidente? Tivemos recentemente lá em São Paulo um entregador, né, se eu não me engano, da iFood, que sofreu um acidente e ligaram para a iFood para falar, né, no ato do acidente, e o iFood disse que ele não tem vínculo algum com a empresa. Isso é um pouquinho preocupante. Aí eu venho em dois setores, dois pontos importantes de séries que eu assisti e que me fez uma importante reflexão. A primeira série é uma série antológica, né? Antológica porque cada episódio conta uma história. É a série chamada Black Mirror. Muita gente, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou apaixonado por essa série. E essa série tem um episódio, se eu não me engano, em português o episódio chama Queda Livre, que mostra uma jovem, né, sonha em comprar sua casa e tudo mais, só que ela vive dentro das redes sociais, e nessas redes sociais ela precisa estar sempre num certo status, sempre tem que estar num alto padrão. Esse padrão de vida dessa pessoa, dessa menina, faz com que ela consiga angariar aí conquistas. Por exemplo, se ela tiver acima de 4 estrelas, ela pode comprar ou até mesmo entrar em alguns locais, ou conseguir passagens de avião, ou até mesmo alugar um carro. Pergunto para vocês já perceberam que quando você faz viagem no Uber, quando você compra um almoço num aplicativo de restaurante, ou até mesmo quando você assiste alguma coisa aqui na internet, quando acaba, às vezes eles pedem avaliação, não é? Não é parecido com esse episódio? Outra coisa interessante é o seguinte, que eu estava pesquisando e esses aplicativos têm um limite de satisfação, e se o empregado não tiver essa satisfação, por exemplo, vou dar um exemplo, 4 pontos, 4 estrelas, ele é descredenciado. Ele é descredenciado, mas ele não tem carteira assinada. Então, me preocupa muito essa nova forma de trabalho, porque isso para mim vai gerar uma maior desigualdade social. Aí você tem a questão do trabalho informal, o desemprego, né? O trabalho
flexível, você vai organizar seu horário. Você é dono do seu trabalho, você faz o que você quiser, mas aí você vai trabalhar até 11 horas. Se você não trabalhar um dia, você vai ter que repor. Você não tem um salário fixo. Aí tem outras consequências, né? Isso é um fator. A inteligência artificial chegou para ficar e aos poucos há uma substituição. Aí também tem a questão dos novos trabalhos. Aí é o termo uberização, porque tem novos trabalhos surgindo. E o outro episódio que eu falo para vocês, outra série, é uma série que poucas pessoas assistem, mas eu gostaria muito que essa série bombasse, que é o Westworld. É uma série da HBO que terminou recentemente, a terceira temporada. E na terceira temporada mostra um aplicativo chamado Rico, né? Um aplicativo, vou colocar a imagem aqui. E esse aplicativo faz com que as pessoas elas consigam trabalho ou consigam missões. Lembra muito jogos de videogame em que cada fase é uma missão lá. GTA, por exemplo, que você tem que fazer uma missão. Nessa série, as pessoas trabalham em cima desses aplicativos, ou seja, cada trabalho seu é em cima do aplicativo, entendeu? Claro que no episódio lá que mostra esse aplicativo, o cara é um bandido, então ele tem que assaltar um banco, ele tem que explodir um caixa eletrônico e tudo mais. Mas é interessante porque eu gosto muito de falar que a vida imita a arte. Acredito eu que no futuro próximo nós vamos já estamos muito logados, estamos muito vivendo em redes sociais. Então essa ideia de uberização é muito preocupante e faz aí vocês uma menção. Você vai falar, mas preste atenção. Melhorou muito as relações de trabalho, as relações entre o cliente, porque barateou a produção, barateou o custo final. Mas aí você vai lembrar, será que futuramente você que está comprando, você que reclama do motoboy ou do entregador de pizza na bicicleta que passa na sua frente, você no seu carro, no seu ar-condicionadozinho, você reclama, esse pessoal é tudo louco, esse pessoal não para no sinal vermelho, não sei o que. Mas por que essas pessoas fazem isso? Será que é porque ela tem que ter uma meta? Será que ela tem que atingir uma meta? Deu pra entender? Será que essa pessoa, ela tá andando rápido? Será que ela, de vez em quando, ela sofre um acidente? Será que é porque ela não tem que bater uma meta? Será que ela tem que chegar na sua casa para entregar a sua pizza, o seu produto, o seu livro? E se não chegar na hora, você vai ligar reclamando? Você vai ligar reclamando desse entregador? Lembrando que a Uber lucra sem ter funcionário praticamente. A empresa de hotelaria lucra sem ter um imóvel, ela lucra alugando ou fazendo a terceirização da produção. Só para fazer um adendo, preste atenção nessa notícia aí da iFood que sirva de reflexão aí pro final do meu vídeo. Fique atento, pesquisem mais sobre a ideia da uberização do trabalho. É muito interessante esse termo. Lembrando que Milton Santos já falava, né? Que o capitalismo ele é selvagem, o meio técnico científico informacional tá aí, então isso tem a ver com a ideia da revolução, podemos dizer que da quarta revolução industrial. Isso consequentemente vai gerar um aumento de desemprego e aí as pessoas correndo para a informalidade, para cada vez mais trabalhando nesses aplicativos. E não pense aí no seu conforto da sua casa que fala, isso não vai chegar para mim, porque eu sou concursado, eu sou empresário, eu tenho meu emprego já estabilizado, tenho minha vida estabilizada. Vamos viver períodos conturbados e quem sabe que sua área de serviço não esteja cada vez mais sendo uberizada. Jornalistas, por exemplo, cada vez mais vocês têm blogs aí substituindo o jornal, né? E se nós olharmos ao longo da história, as revoluções industriais modificaram os empregos. Então fique atento, cuidado e vamos ter foco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve eu voltarei a falar um pouquinho sobre esporte, mas eu acho necessário essas notícias. Fique atento, se você gostou, compartilhe, curta, siga aí meu canal, né? Se inscreva no meu canal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!